Diário não oficial do Brasil. Dia 183/366, 1º de julho. 1. Hoje teve greve dos entregadores dos aplicativos. Categoria aparentemente dispersa enfrenta conjuntamente as suas péssimas condições de trabalho, de pagamento e de vida. Entregar comida com fome e viver sem direitos trabalhistas. Expoentes do precariado na pandemia não recebem dos empregadores nem álcool em gel, nem máscaras. 2. O movimento desses trabalhadores foi nacional. Ocuparam as ruas de São Luís, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Goiânia, ABC Paulista, Florianópolis, Recife, Campinas, Guarulhos, Salvador, Campina Grande e Porto Alegre. 3. E volta às manchetes o procurador do Partido da Lava Jato. Sua sanha destrutiva não encontra barreiras na lei. A transgressão não tem pudor. Tratava com a polícia estadunidense, ignorando as leis e os interesses do país ao qual supostamente serve. Desenvolto e determinado, o procurador saltou obstáculos do tamanho da PGR e do Ministério da Justiça, sem dar atenção aos coleguinhas que eventualmente apontavam a ilegalidade. 4. Assim como fazem com diplomas, que na falta podem muito bem serem imaginados e citados, assim como as titulações e publicações, o governo recicla fotos de obras de 2014 e assina as obras como se fossem atuais. Fotos de obras da transposição do Rio São Francisco de 2012. Fotos de sucatas de trens de 2002. São recicladas para fingir que o governo faz aquilo que é incapaz de fazer. Realizar alguma coisa que não seja desastrosa. 5. Enquanto o bolsonarismo e um ciclone arrasam o país, o mundo registra oficialmente 511.037 mortes por Covid-19, 60.632 no Brasil, subnotificados, mais de 10%, com um ministro inoperante e interino da saúde. Segue a normalidade. Fora Bolsonaro! Dia 184 de 366, 2 de julho de 2020. 1. Claramente determinado a produzir pobreza e morte no país, o capitão tem 10 milhões de pedidos de auxílio emergencial sem resposta. Não faltam recursos, não faltam condições técnicas, falta vontade política para que a vida das pessoas continue. O Estado de São Paulo. 2. Depois de aprovar a nova lei de saneamento, prometendo a destruição do país pela privatização da água, a bola da vez é o gás. A tchutchuca vem aí com o projeto de lei do gás, que promete aos brasileiros a inviabilidade das comidas cozidas com segurança, porque empregos não pretende gerar, só despesas e acumulação de lucro. Valor econômico. Fora Bolsonaro! Dia 185/366, 3 de julho. 1. Uma fake news produzida pelo governo afirma que o número de mortes por coronavírus no país está estabilizado, sem dados nem evidências concretas. Provavelmente tem a meta de melhorar as condições para o desenvolvimento do vírus, aumentar o número de mortos e, ao mesmo tempo, garantir algum lucro para o comércio. 2. Especialistas e o bom senso afirmam a importância de que só se faça uma flexibilização após 14 dias de queda no número de novos casos de Covid-19 e quando as UTIs estejam com menos de 60% de ocupação, ou estaremos frente a um genocídio. 3. No dia 2 de julho, tínhamos subnotificados 61.990 pessoas mortas e hoje já são 63.254. Cerca de 11% do total de mortos por Covid-19 no mundo eram brasileiros. Vizinhos, amigos, parentes, companheiros, e sabemos que estamos muito longe de conhecer a realidade inteira enquanto tivermos a atuação sem transparência dos responsáveis pela política da saúde. Fora Bolsonaro! Dia 186 de 366, 4 de julho. 1. Entreguista e sem absolutamente nenhum senso de soberania nacional, o subserviente síndico disfuncional se dedica a comemorações pela independência estadunidense.
enquanto provavelmente Trump comemora nossa imbecilidade. 2. Uma lição que chega dos Estados Unidos é alarmante, expressa na sentença do prefeito de Los Angeles. Abre aspas. Você deve assumir que todos ao seu redor estão infectados. Fecha aspas. UOL. Mas o capitão pretende nos levar para a morte, competindo com o país da irracionalidade e do dinheirinho acima de tudo, no topo das mortes por coronavírus. 3. A comemoração local pela independência estadunidense, claro, é sem máscaras, convocando seus seguidores a acompanhá-lo e, quem sabe, morrerem. 1.091 pessoas morreram nas últimas 24 horas. No país das fake news, esse número é, obviamente, apenas uma possibilidade e provavelmente otimista. Hashtag Bolsonaro Go Home. Dia 187 de 366, 5 de julho. Em outubro serão 45 anos da prisão e assassinato do jornalista Vladimir Herzog. O Estado brasileiro, por alguns anos, mentiu cinicamente sobre a morte do jornalista, atestando que ele havia se suicidado. A mentira e o cinismo sempre vêm cercados de profissionais e especialistas que cometem falsidades ideológicas. 3 anos após a morte, em 1978, o legista Henry Shibata confirmou ter assinado o laudo necroscópico sem examinar ou sequer ver o corpo. Memórias da ditadura. 2. Outro habituado à negação ou dissimulação da verdade foi o herói do capitão, o torturador Ustra, que chefiou o DOI-CODE de 29 de setembro de 1970 a 23 de janeiro de 1974, período em que já foram identificados pelo menos 45 mortes e desaparecimentos, de acordo com o relatório da Comissão Nacional da Verdade, G1. Foram cerca de 502 pessoas torturadas sob sua supervisão. O exercício da violência e da crueldade foi a sua marca. Abre aspas. Ele torturava jovens e velhos, mulheres e homens, crianças, até matar. Ele e os paus mandados dele. A equipe era toda de monstros e ele ria, debochava, tirava sarro numa boa. Fecha aspas. Folha de São Paulo. 3. Esse chorume fétido de restos de torturadores da pior espécie continua hoje por uma série de fatores associada à elite trombadinha no comando do país. Chorume, go home. Dia 188/366, 6 de julho. 65.487 brasileiros mortos por Covid-19. 2. Enquanto extermina a população com um apoio fardado, que troca a soberania nacional e a vida do povo por vaguinhas no governo, nostálgicos das regalias da ditadura, o déficit da previdência dos militares aumenta. Onerada por penduricalhos que são colocados para criar uma casta fardada diferenciada, disposta a se posicionar contra o país e a favor dos interesses da família. E pelas filhinhas com pensões vitalícias, como a namoradinha do Quarto Reich, que ocupou a micropasta da cultura. 3. Vale lembrar que os cortes que foram impostos aos trabalhadores brasileiros do regime geral não os atingiram. Afinal, o capitão pertence à categoria e não perde a boquinha. Se regala e impõe o sacrifício aos outros. Assim, ampliam o projeto de desigualdade e morte. Fora Bolsonaro! Dia 189 de 366, 7 de julho de 2020. 1. O capitão diz estar infectado, mas poucos acreditam. Alguns imaginam que possa ser uma estratégia para vender cloroquina. Outros pensam que é uma maneira de fugir da obrigação de prestar depoimento à Polícia Federal. Outros ainda supõem que é um artifício para abafar os escândalos da família ou para recondicionar a própria imagem travestido de vítima. Aos que acreditam que é tudo isso e mais alguma coisa. O fato é que ele fala sem máscara de maneira irresponsável, cuspindo nas pessoas, e os trabalhadores no seu entorno não são protegidos pelo protocolo de isolamento social.
A comitiva que o acompanhou em uma visita a Miami, o sonho, em março, voltou contaminada e pôde dar contribuição na difusão do vírus. Vitoriosos, hoje podemos contabilizar pelo menos 66.741 mortos no país, subnotificados. 2. É impressionante como não temos ministro que funcionem para construir e que sejam confiáveis. Nem o cachorro do ministro da Economia confia nele. Mordeu com vontade. G1. Deve ter suas razões. Dia 190 de 366, 8 de julho, ano 2. 1. E segue o baile do Covid do capitão. Apregoando a cloroquina sem considerar a medicina, pousa de mascate sem crédito. 2. Entre crédulos e ministros que tiveram contato próximo em reuniões presenciais, abraços, selfies e apertos de mão, um rico veio de contaminação. O experimento está posto. Se nada acontece com esses seres após o contato com um tão importante transmissor do pseudo-Covid, inauguramos um novo agente infeccioso que bem poderia se chamar Queiroz vírus. 3. A fama de mentiroso do Pinóquio é enorme. A lista de potenciais contaminados também é bastante longa, como o nariz do boneco. São ministros, deputados, generais e outras autoridades. Nos faz pensar no impossível, ou em um cenário mal construído que prejudica este milagre do marketing. Dia 191 de 366, 9 de julho. 1. Parte da imprensa e dos ministros do STJ insinua que a prisão domiciliar de Queiroz e da esposa foragida foi resultado de alguma negociação espúria. Afinal, dizem, os cargos mais altos no judiciário, aqueles que dependem da indicação do executivo, são uma oportunidade para incrementar a renda de quem os ocupe. Nada a ver com justiça. Jornal Brasil 247. 2. Ainda pensando na justiça e naquelas parcelas do judiciário que se organizam como um partido político, é bom saber que, eventualmente, não detêm poder absoluto e são obrigados a compartilhar dados e dar alguma transparência aos seus feitos. Jornal Brasil 247. Afinal, depois de se lambuzarem e serem flagrados e completamente enlameados pelas reportagens da Vaza Jato, ainda se sentem e posam de limpinhos e cheirosos. Dia 192 de 366, 10 de julho. 1. Agora temos 1.800.827 casos de pessoas contaminadas por Covid-19, com 70.398 mortos. Tudo absolutamente subnotificado. E o governo vende cloroquina, já que está acostumado a não cumprir suas obrigações cotidianas já há 30 anos, ocioso diante de todas as terríveis situações do país. Aparentemente apenas tenta aumentar sua renda, já que Queiroz não pode ir ao banco no seu isolamento. 2. A novidade do dia é a descoberta de um novo fóssil de dinossauro no Brasil, o UOL. Só espero que não esteja ocupando o ministério. #Fora Bolsonaro. Dia 193 de 366, 11 de julho de 2020. 1. O jornal É o País traz uma curiosa manchete sobre o desgoverno que ainda ocupa o Planalto. TCU aperta cerco sobre gastos com publicidade do governo Bolsonaro e exige planilha completa da SECOM. A decisão do Tribunal de Contas veta a destinação de verbas de publicidade em sites e perfis no YouTube que promovam atividades ilegais como o Jogo do Bicho ou em canais infantis. 2. O Jogo do Bicho veiculava propaganda oficial? Estranha simbiose. Quando se tornará transparente essa incrível façanha miliciana? Apesar de usar como ferramenta o Google AdSense, que permite filtrar o seu público-alvo e tema dos veículos em que são anunciados, os representantes da SECOM negam ter investido recursos com base em preferências pessoais ou políticas. Fonte é o País. Palavras ao vento. 3. As palavras ao vento parecem ter o seu momento especial. O vampiresco ex-vice-golpista de 2016 vem a público negar tudo o que fez. Passa a borracha na história e arrisca uma remodelagem nos seus atos,
reinaugurados em versão travestida de integridade e coerência. Evita criticar seu sucessor e enfatiza que não pretende seguir movimentos de oposição. Fonte é O País. Claro, quem sabe o vento sopra e aparece aí uma vaguinha, não é mesmo? Dia 194 de 366, 12 de julho. Quando completa 4 meses desde que morreu a primeira pessoa por Covid-19 no país, chegamos a 72.100 vítimas. Vítimas da indolência, do descaso e do boicote de um governo que dedica seu tempo a rachadinhas e peripécias do gênero. A taxa de letalidade do coronavírus se mantém em 3,9%, a taxa de letalidade do governo é maior. Um deputado federal vai apresentar mais uma denúncia que se junta às tantas outras contra o preguiçoso e irresponsável capitão. Vai protocolar na PGR denúncia por improbidade administrativa e charlatanismo, pela venda da cloroquina com a promessa de cura, sem fundamentação científica, promovendo o enriquecimento de amigos e o desperdício de dinheiro público. Tudo isso no horário do expediente e com os recursos do cargo. Dia 195 de 366, 13 de julho. Panoramas do dia. 1. O quartel está nervosinho com declarações do STF. Jornal Brasil 247. Mas a pergunta que não quer calar é: por que o quartel sai do quartel se não consegue passar pelas agruras da vida pública? Especialmente as críticas sem reagir com melindres ameaçadores e pouco profissionalismo ao invés de dar respostas? Aparentemente não suporta que o mundo exterior, até mesmo tão cooperativo STF, não seja obrigado a simplesmente bater continência. 2. Os números subnotificados fornecidos pelos comandos do indolente capitão apontam 72.153 pessoas mortas por Covid-19, com a total indiferença do Planalto. 3. Entre as pessoas mortas, o ex-deputado federal Nelson Meurer, preso na operação do Partido da Lava Jato, G1. Enquanto isso, nas prisões, não há espaço no pátio para o banho de sol dos presos sem foro privilegiado. Já Queiroz toma banho de sol na varanda do seu apartamento. Dia 196 de 366, 14 de julho. 1. Eleito e mantido no poder pelas mentiras, o indolente capitão recorre sistematicamente a polêmicas vazias para criar armadilhas e atingir o top trend da justiça. A suposta descriminalização da pedofilia foi a tarefa da vez, desenvolvida por sua antiética equipe de propaganda para alçar o indolente, que não busca soluções para o país e para a vida real da população, ao topo da publicidade, com apoio total do Twitter, que não pune as fake news. 2. O braço armado dos governos estaduais, racista e genocida, continua tentando matar trabalhadores frente às câmeras no que mais parece ser uma gincana insensível e macabra. Jornal Brasil 247. Instigados pelas respostas antirracistas, ficam mais violentos e aumentam a escalada de performances criminosas, afrontam e marcam posição para a mídia. 3. O país bate recorde de morte, passando por sua semana mais letal. Dia 197 de 366, 15 de julho de 2020. Quando chegamos a 75 mil mortos, o ministro da Economia se supera no delírio escravocrata. Quer realizar o pagamento dos trabalhadores pelo que ele considera horas trabalhadas. Não vai aplicar a regra a si e aos seus asseclas. O capitalismo já sequestra de forma criminosa todo o trabalho de reprodução social. Agora a barbárie quer mudar o cálculo para roubar mais ainda o trabalhador. Todo o conceito de trabalho remunerado cai por terra, se transformando num trabalho escravo, onde o pagamento é definido pelo mais absurdo sequestro. A regra não valerá para o Planalto, afinal, não produzem. Se posicionam ali apenas para rachadinhas e divisões de rendas afins. O país se desconstrói. 75 mil mortos ainda não será a meta. Querem mais. Dia 198 de 366,
16 de julho de 2020. Já são 2 milhões de casos confirmados de contaminação por coronavírus no país e já contabilizamos 76 mil pessoas mortas com subnotificação. Um aumento de 8% em relação às outras semanas. G1. Enquanto os números crescem, a discussão é sobre a possibilidade de abrir escolas, aglomerar crianças. Mas 77,7% dos pais se recusariam a enviar seus filhos para o desnecessário risco. A normalização de mais de 1.000 mortes por dia é basicamente uma opinião governamental com pouco eco na sociedade civil. Para iniciar um retorno às aulas, seria necessário que durante 14 dias houvesse queda de contaminação e de óbitos, leitos de UTI desativados por se tornarem desnecessários e nunca uma representação gráfica crescente e o índice atual. A vacina, única medida que também poderia trazer impacto positivo, é prevista para o primeiro trimestre de 2021, para os grupos prioritários, idosos e pessoas com comorbidades. É o país. Já foram testadas no mundo 163 vacinas e 23 delas testadas em humanos, ainda sem sucesso. E o Planalto vende cloroquina. Dia 199/366, 17 de julho. 1. O número 17 não fez bem ao país. Deveríamos bani-lo como número. Deveria ir para os porões e transformar-se em símbolo de crueldade, genocídio, atraso. No jogo do bicho, corresponde ao macaco. Não faz jus. Macacos são animais ágeis e inteligentes. Os números das últimas ocorrências, que podemos chamar de Revolução dos Bichos, passam pelo 1, que é o avestruz, que é o primo da ema, que se revolta em bicadas. O número 5, do cachorro, que ataca os deseconomistas em mordidas. E tem o 9, que é a cobra, uma naja em luta pela libertação. 2. Com esse número 17, retornamos ao período colonial, com toda a sua ignorância e brutalidade. O joguinho de algarismos e algoritmos das fake news já passa pela pandemia como recorde de estupidez universal. 3. Até no jogo de azar, o 17, eternizado no tango cantado por Nelson Gonçalves, é destruidor. Deu preto 17, nenhum cão entre os amigos encontrou. Ou Ema, ou Naja, ou Vermelho 27, Erivelton Martins e Davi Nasser. Dia 200 de 366, 18 de julho de 2020. 1. No sábado, sob o governo do indolente capitão, quase 80 mil vítimas. Taxa de letalidade em 3,8. São Paulo lidera o país em número de infectados e mortos. Brasil de fato. 2. Morremos num projeto de extermínio muito bem calçado, potencializado por uma pandemia. A PEC do teto dos gastos desmontou os sistemas públicos de saúde. O que restou ainda consegue, graças a estados e municípios, salvar parcela de nossa população. Enquanto empobrecemos, os ícones do desmonte vão mostrando a verdadeira face de como uma quadrilha organizada passa a ser destaque para os chamados, então, de coxinhas, hoje claramente fascistas milicianos. 4. Dessa vez, foi a vez do japonês da Federal, alçado como outros graúdos a justiceiro, com destaque nos jornais que se dizem nacionais, chega ao lugar em que sempre esteve. Um contrabandista que usa o cargo público que ocupa para usurpar. De acordo com o jornal Brasil 247, em 2003, a Polícia Federal identificou 28 federais, sendo 22 deles agentes da Polícia Federal, 4 servidores da Receita Federal e 2 policiais rodoviários federais envolvidos em um esquema de facilitação de contrabando pela fronteira Brasil-Paraguai em Foz do Iguaçu. O pessoal de sempre, nos crimes de sempre, teve minutos de fama e poder
agora sendo substituído por outros atores. Dia 201 de 366, 19 de julho. Depois da postagem de Haddad, deveríamos passar dias aplaudindo. Sugere que o indolente capitão não tome o vermífugo que alardeia estar tomando. Isso pode matá-lo. Outro pronunciamento brilhante neste domingão foi o do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um país com milhões de excluídos precisa sim de uma esquerda forte, mas precisa também de uma mídia plural e democrática, coisa que a Globo não é, nem mesmo como caricatura. Dia 202/366, 20 de julho. 1. O agente laranja, o presidente estadunidense, diz que vai ver se aceita o resultado das eleições. Quanto mais bizarro o pronunciamento, mais mídia consegue. Assim, já está declarando que a Constituição não existe no país do capital. 2. O seu seguidor e imitador, que ora ocupa o Planalto, já responde a 3 ações no Tribunal Penal Internacional por crime contra a humanidade e negligência. 80 mil brasileiros mortos pela indolência e descaso. Também é acusado de genocídio da população indígena. 3. Tipificações: genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra e crime de agressão. Sabota a vida em todas as suas formas. Dia 203 de 366, 21 de julho. 1. 82.890 pessoas mortas pelo coronavírus, com números subnotificados. No início da pandemia, os fascistas minimizavam as mortes e apontavam a violência do país com índices muito maiores, assim como acidentes de trânsito. Por que se preocupar com a gripezinha? Como disse o indolente capitão, é natural pessoas morrerem. 2. Mas vamos aos números. Durante o ano de 2019, 41.665 pessoas morreram assassinadas no país e 40.721 morreram de acidente de trânsito. É genocídio, assim como foi o golpe, assim como a eleição foi manipulada e fraudada. São fatos. Dia 204/366, 22 de julho. 1. A necropolítica funciona de forma cada vez menos sofisticada. Enquanto recebemos cloroquina, que é distribuída para acelerar a morte da população, os Estados Unidos de Trump compram com exclusividade as vacinas já testadas. 100 milhões de doses, resultado da fabricação possível para 2020 pelos exclusivos laboratórios que fazem parte do projeto do exclusivismo estadunidense, Pfizer e BioNTech. Ainda fabricarão 600 milhões de doses no ano de 2021. 2. Com 7 votos contrários do partido do indolente capitão, o Fundeb foi aprovado. Os 7 mesquinhos votos para afirmar a posição que fascista não combina com educação pública. O Fundeb avançou porque passou a ser permanente. Dia 205 de 366, 23 de julho de 2020. 1. No 4º mês da pandemia, a Fiocruz continua aguardando a assinatura do indolente capitão no acordo de cooperação com a Universidade de Oxford para a produção de vacinas. Claro, ninguém de sua família morreu. O número de quase 80 mil mortos lhe é indiferente. 2. Desde 27 de junho, foi anunciado o possível acordo com a anglo-sueca AstraZeneca. Mas como se trata de vida e não de morte, a caneta Bic continua na gaveta. Afinal, a família pode tomar vacina nos Estados Unidos. Para que possibilitar para o povo brasileiro? Apenas 29% do orçamento do Ministério da Saúde da rubrica específica de combate ao Covid foi usada. A indolência tem alvo. Dia 206 de 366, 24 de julho. 1. Brasil, Índia e Estados Unidos são os modelos tóxicos de que o mundo corre. Nos transformamos no modelito de depósito de lixo tóxico estadunidense, com um indolente capitão se preocupando em vender e distribuir cloroquina. Somos o país da transmissão intensa, totalmente fora de controle e com o incentivo de um governo necrófilo. 2. Chegamos a 2.200.000 casos confirmados, e os mortos subnotificados passam de 84 mil pessoas. Somente esses 3 nefastos governantes do Brasil, Índia e Estados Unidos incentivaram o contágio e os seus países seguem com mais de 1 milhão de contaminados.
Dia 207 de 366, 25 de julho de 2020. No Dia da Mulher Negra da América Latina e do Caribe, devemos lembrar que a primeira pessoa que morreu vítima da pandemia provocada foi uma mulher negra de 60 anos, portanto, uma idosa, empregada doméstica. Seu pai também morreu logo depois. Ela foi contaminada pela patroa branca, de classe média, que não podia dispensar os serviços essenciais, mantendo, como os seres humanos, o salário da empregada doméstica durante a pandemia. Numa atualização das senzalas, aos 63 anos, percorria 120 quilômetros na pandemia para realizar o seu trabalho, ou dormia no emprego, estendendo sua jornada em contato diário com os patrões doentes por Covid, importado da Itália. Sem proteção. De Miguel Pereira ao Alto Leblon, da perfeita rota escravocrata dos transportes lotados, dos trabalhos sem IPI, sem indenização, sem respeito. Sem ambulância, coube aos seus familiares levá-la para um socorro. Também vamos lembrar da mulher branca, da classe média, com sobrenome colonial e escravocrata, com as práticas coloniais e escravocratas. Colocou um menino de 5 anos em busca da mãe no elevador e apertou o 9º andar, lugar sem proteção de tela, lugar das máquinas, numa atualização dos navios negreiros. A mãe fazia o essencial serviço, do ponto de vista da escravocrata, de levar os cachorros para um passeio, numa pandemia, enquanto a suposta patroa utilizava os serviços essenciais de uma manicure, algo que, claro, não poderia ser impertinentemente interrompido por uma criança negra. Porque vidas negras não importam. Suposta patroa, porque os patrões utilizavam o dinheiro público para criar um arranjo nomeando os seus empregados particulares. Mas a cada ação terá a reação. Viva Teresa de Benguela. Dia 208 de 366, 26 de julho. Dia das avós no governo que tem como uma das metas eliminar idosos, para economizar da Previdência. Talvez sobrar mais um pouquinho para os regalos dos militares, que viverão e repassarão para suas filhas adultas, capazes, as suas poupudas pensões cheias de penduricários. Afinal, a casta tem o seu representante no indolente capitão. 2. Ainda há os que acreditam no governo e na sua indolência, na sua venda de cloroquina, e assim há uma pressão sobre os médicos para que ajudem a dar saída ao estoque promovido pelo governo. De um remédio dito 1000 vezes inútil, o delírio da ideologização de uma substância química. Bolsominions se curam com cloroquina, e assim morremos mais. Dia 209 de 366, 27 de julho de 2020. 1. E o indolente capitão se preocupa com a reeleição. Quem viver, verá. Quem vai sobreviver à crise provocada pela total ausência de ação do governo? Os bolsomínios parece que contam que sim, porque sobre quase 90 mil mortos subnotificados, a estratégia do governo se organiza para se manter no poder, matar mais um pouco, afinal, já triplicou a meta dos mortos, é claro. 2. O país retorna ao mapa da fome. As políticas públicas que formaram um conjunto vitorioso, moradia, direito à água, saneamento, escola, Bolsa Família e universalismo do acesso à saúde, sempre objeto do desmonte. 3. E como não é de surpreender ninguém, os mais ricos durante a pandemia ficaram ainda mais ricos. Entre março e junho de 2020, 42 bilionários aumentaram suas fortunas em 34 bilhões de dólares no período. Na América Latina e no Caribe foram 73 bilionários os acumuladores que tiveram um acréscimo de 48,2 bilhões de dólares às suas fortunas. Brasil de fato. 4. Com esse cenário, o capitão só pode mesmo pensar na continuidade do seu nefasto mandato. Tem quem o impulsione, os que lucram. Dia 210 de 366, 28 de julho de 2020. Já se vão 10 anos desde que a ONU declarou como pauta inegociável o direito à água e ao saneamento básico.
Mas, claro, se a ONU declarou, temos que ir na contramão. Assim, o marco do saneamento básico é mais um escândalo no Congresso Nacional. E, para completar, mesmo em capitais brasileiras, a classe trabalhadora não tem água na torneira por problemas técnicos, por falta de vontade política, por neoliberalismo em pele progressista, enfim, pela necropolítica. Não é por falta de rios, não é por falta de chuva, é porque, afinal, na casa da elite trombadinha e dos dirigentes, a água não vai faltar. E passamos de mais de 1.000 mortos por dia, como média, mesmo com casos subnotificados. Abrimos shoppings, abrimos restaurantes, bares, todos os caminhos da aglomeração para espalhar de forma infinita um vírus que morreria com água e sabão, isolamento social e, claro, políticas públicas para dar condições às pessoas de se isolarem sem morrerem de fome. Dia 211/366, 29 de julho. 1. A caneta Bic estúpida odeia mulheres. Talvez por serem agentes da vida e o desgoverno não consegue passar de agente da morte. Assim, o fato de mulheres que acumulam em suas vidas, além do trabalho remunerado, o trabalho gratuito da reprodução social, serem vetadas pela ação do síndico disfuncional com a sua indolente caneta, diz muito do projeto de expropriação da vida. Mulheres não podem ser prioritárias no recebimento dos valores conquistados no Congresso Nacional a título de auxílio emergencial. 2. E o Banco Estatal, o Banco do Brasil, vende numa liquidação direcionada para o Banco de Tchutchuca, o BTG Pactual, uma carteira de crédito foi vendida por 10% do valor, 2,9 bilhões para o banco que tem um Guedes no G da sua sopa de letrinhas, é passado pelo módico preço de 371 milhões. O prejuízo público bilionário poderia bancar nada menos que 4.215.000 auxílios emergenciais apenas. Dia 212 de 366, 30 de julho de 2020. Agora que somos um quintal, de fato, e não temos presidência, apenas um síndico disfuncional, estamos à deriva e sabemos que a soberania nacional morreu. Assim, um embaixador qualquer pode definir o que devemos ou não devemos consumir. O síndico distribui cloroquina e finge estar curado de uma doença que talvez nem tenha tido, e um obscuro embaixador define que devemos romper com a China ou sofreremos consequências. Um obscuro embaixador tratando o país como um quintalzinho. Vai cortar nossa mesada, ops. Como país, sem soberania e com uma mídia corporativa aliada ao negacionismo, a representação que foi feita contra o síndico no Tribunal Penal Internacional segue também obscura como embaixador estadunidense. Esta já é a 4ª representação levada à Haia. Tratam de incitação ao genocídio, promover ataques sistemáticos contra os povos indígenas do Brasil e ainda a omissão e inação diante da pandemia, maximizando fatalidades. Nesta republiqueta em que os bichos estão gritando a sua revolta, capitães e generais correm atrás de emas, ministros são atacados por cachorros e crimes contra a humanidade quase não são notícia no país do obscurantismo. Dia 213 de 366, 31 de julho de 2020. Um dos conceitos de lixo é que é objeto sem qualquer uso aproveitável e fora de lugar, que pode ser aplicado a humanos que ocupam espaços indevidamente como Planalto ou ministérios ou instituições financeiras. Alguns lixos tóxicos circulam, causando todo o dano possível. Pousam como alguns tipos de insetos predadores, deixando suas larvas destrutivas. Assim, alguns quadros do desgoverno circulam como objetos tóxicos fora de lugar. 2. Muitos sindicatos de trabalhadores rejeitaram a presença de um ex-ministro de Educação do grupo que, ora, ocupa o Planalto para um cargo na diretoria executiva do Banco Mundial. O secretário-geral da ICM, Internacional de Trabalhadores da Construção e da Madeira, expressou a sua oposição à ocupação do cargo por brasileiro indicado pelo Planalto.
O pronunciamento do secretário dirige-se aos governos de Brasil, Colômbia, Equador, Filipinas, Haiti, Panamá, República Dominicana, Suriname e Trinidad e Tobago. 3. A ICM atua junto ao Banco Mundial, em parceria com muitas outras organizações sindicais internacionais, na busca de melhorias do sistema de vanguardas e riscos nos empréstimos para projetos de infraestrutura. Em risco mundial, as seguintes áreas de negociação: segurança, saúde no trabalho, direito de organização sindical e negociação coletiva, formas de contratação, sentadas à mesa com lixo tóxico. Chega!